Fala galera, Luiz Martins falando aqui para mais um episódio de One Kilo Podcast sobre treinamento físico e atividade física e como a prática de treinar modalidades esportivas pode mudar a sua vida. Estou aqui com o Dani, sempre, né? E com Ruas hoje. Olá! Bom, estamos aqui novamente para mais um episódio com o Dr. Rodrigo Ruas, nosso convidado hoje. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Como eu disse, Dr. Rodrigo Ruas, ele é médico do esporte, medicina do esporte e exercício, certo? Perfeito. Medicina esportiva da Santa Casa, aqui de São Paulo. E ex-atleta de natação. Perfeito. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que isso. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, todos os ouvintes. Boa tarde, Dani e Luizão. Muito honrado aí, tá aqui com vocês. E para começar, como eu sempre faço, o nosso tema de hoje vai envolver mulher, treinamento, esporte. E eu sempre começo com a nossa frase. E a nossa frase de hoje é: no corpo feminino, o detalhe faz a diferença. Então vamos iniciar, né? Normalmente as pessoas falam sobre treinamento, sobre esporte e fala isso meio que geral. Só que o corpo da mulher, os hormônios da mulher, tudo funciona um pouco diferente, certo? Perfeitamente. Então, a gente tem muito esse campo de estudo hoje, né? Que a gente pode chamar de ginecologia esportiva, que é tanto um campo de atuação da própria ginecologia quanto da medicina esportiva, né? Então a gente se dedica bastante a esse estudo do organismo da mulher e todas as suas peculiaridades frente ao exercício, frente ao esporte, e como que ela lida melhor ou pior com essas demandas fisiológicas, que a gente sabe que tem muitas particularidades. A biologia da mulher é bem mais complexa que do homem, assim, de uma forma geral, né? E para começar, eu gostaria de trazer aqui de tema crenças, né? Os tabus da mulher em relação principalmente a treino de força. A gente vê muito isso no dia a dia, de eu não quero pegar peso porque eu vou ficar forte demais. Eu não quero ficar com o corpo masculinizado. Porque força eu posso me machucar. O que você traz em relação a isso pra gente? De mulher, treinamento de força, importância, porque tem a importância também da construção da massa muscular e as pessoas deixam isso de lado. Para longevidade e tudo mais, né? Para o ser humano. Com certeza. Então, Dani, tem realmente muito tabu envolvendo nesse assunto, né? A musculação demorou muito para ser aceita e começar a ser estudada de forma séria, né? Séria. E a gente sempre acabou estudando os homens, principalmente, né? Por questões de tabu, a galera não queria estudar mulher porque tinha ciclo menstrual e poderia interferir no resultado dos estudos. Mas desde muito na década de 90 para cá, a gente começou a estudar de uma forma mais séria o organismo da mulher. E essa questão do treino de força é fundamental em se tratando do ser humano, né? Em todas as fases de vida. Então, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, a mulher, a gestante. Então, o treino de força a gente entende que hoje não dá para se dizer saudável ou alcançar uma longevidade sem ter um treinamento de força, né? Então, felizmente, a gente está hoje num estágio mais envolvido nessa questão de entender e aceitar como orientar o treinamento de força. Mas, por outro lado, a gente sabe que a mulherada costuma ser mais resistente que os homens para puxar ferro, para aumentar as cargas, né? Para fazer um pouco mais de força. Sim. Por conta dessa questão de, não, vou ficar meio inchada, né? Vou ficar meio masculinizada, né? Vai virar o Hulk, né? Exatamente. Mas a grande verdade é que se isso fosse fácil, né? Muita gente seria muito mais feliz, né? Todo mundo ia querer ser. E muito mais forte. A gente teria um monte de bodybuilderzinho aí andando pela rua o tempo inteiro, né? E a gente sabe que na prática não é assim, né? Mas a gente, de uma forma geral, precisa sim desmistificar e chamar a mulherada para puxar ferro, porque isso faz parte do nosso conceito integral de saúde e de um desenvolvimento e uma longevidade aí para a vida da mulher. E não é só a questão da longevidade, né? A questão da longevidade e com qualidade. Não adianta nada se chegar aos 90 anos, 95 anos, como uma grande parte da população tem chegado, pelo menos perto dos 80 ou 90 anos, e depender de família ou depender de um cuidado externo para poder fazer as coisas básicas. É autonomia, né? Você sabe que na vida você vai morrer, certo? Sim. E o processo disso é você perder capacidade cardiorrespiratória e músculo.
Então, pô, você tem que treinar o VO2 vai baixando, né? Você pode falar a porcentagem correta aí, mas, né, depois de uma certa idade você vai perdendo isso. E as pessoas não treinam, você perde numa velocidade grande. E a massa muscular também, né? Então, a questão até da terceira idade, de acidentes, a pessoa de ter autonomia, né, pra cabeça, isso é ótimo. Quem é que quer sair andando aí de muleta ou quer andar sozinho, né? E hoje em dia, com a ciência, né, tem até até a Dani postou pra mim do programa do Silvio Santos, eu acho que era aquele que quer namorar comigo, que os caras falavam, eu sou fulano de tal, eu tenho 20 anos. O cara parecia que tinha 92. Hoje em dia, o cara de 40 anos, eu tô com 45, eu pareço um menino de 20 na época. Quando eu era criança, quando a gente eu já falei várias vezes, quando a gente nadava e via os caras master lá, 40 a mais na piscina lá, era os caras do Cogum, assim, os velhão, gordo, não sei o quê. Hoje os caras master lá, nossa, tem uns colegas meus tudo trincado, entendeu? É outra realidade. Então, assim, o ser humano vai passar dos 80 anos, queira ele fumando vapor ou não, se ele não se matar no meio do caminho, ele vai passar dos 80 anos com um tubo no braço ou com uma anilha na mão. Aí é a questão da escolha dele, né? Sim, e da mulher também, principalmente isso, né? Esse é o tal do health span, né? Um conceito que a galera tem falado muito do Peter Attia, que inclusive, recomendação de livro, o livro dele é muito bom, Legal. né? Que é justamente isso. Nós estamos vivendo mais, porém a gente não quer só viver mais, né? A gente quer viver melhor, né? E todas essas variáveis que incluem viver melhor é o que a gente tem estudado muito aí dentro da medicina esportiva e das ciências do exercício, né? Sim. E, inegavelmente, o treino de força, ele tem que ser uma dessas variáveis, né? E para a mulher também, se não principalmente, né? Pensando em menopausa, pensando na segunda metade da vida da mulher, né? Que seria a partir dos 50 anos. Sim. O treino de força talvez ele seria a fase mais importante da vida dela aí, né? Eu recentemente fiz umas pesquisas estudando sobre questão da mulher e tudo. E eu achei um dado de que a partir dos 35 anos parece que a mulher começa a perder massa muscular 1 a 2% ao ano. Exatamente, é uma perda vertiginosa, né? Porque o que acontece? O homem, ele tem uma perda mais linear, então é mais previsível e menos montanha-russa, né? Então, tá lá, meio... drástica, né? A partir dos 30, 35 anos, cerca de 0,5% a 1% ao ano, aí os estudos, eles variam, né? De perda de massa muscular, né? A mulher, realmente, a partir dos 50, ela tem um down muito súbito, né? Muito súbito, né? Dos níveis hormonais dela, principalmente o estradiol, né? Que é o principal hormônio que dá toda a fisionomia e dá toda a saúde física e mental da mulher de uma forma geral, né? Então, a falta do estradiol é muito difícil de lidar, né? Porque é muito drástica. Então, quando a gente fala de hormônio no corpo humano, o problema são as variações, né? Então, quando as variações para cima ou para baixo acontecem de forma drástica, a gente sente muito, né? Porque existe um período adaptativo aí que pode ser muito sofrido, né? Pode ser muito sofrido, é complexo. E nessa questão, a gente falando de longevidade, etc., o que a gente observa também é que a nossa vida do dia a dia ficou muito mais fácil. Então você faz muito menos força no dia a dia. Muito menos caminhadas, muito menos... Porque você faz tudo de carro. Tudo é muito fácil. Você não sai nem pra ir no mercado, como a gente tava conversando antes de começar o programa. Então, isso mudou muito também. O que faz com que você necessite procurar muito mais esse trabalho de força ou esse trabalho de exercício fora do seu dia a dia. Você não tem mais gente na zona rural, ok. Mas você não tem mais gente trabalhando o tempo inteiro na... Chegou que a primeira aula da faculdade de Educação Física minha, 99, quando eu entrei na faculdade. É a profissão do futuro. Chegou agora. Entendeu? É agora, chegou. O professor não estava errado. Entendeu? Então é porque agora há necessidade de ter um complemento de atividade física, né, de academia, de procurar um profissional, né? Quando a gente fala até medicina do esporte, aí a galera fala, nossa, esporte, é atleta. Não. A senhorinha que vai fazer, sei lá, beach tênis, precisa do médico do esporte. Perfeitamente. Entendeu? Não é a ponta do crivo, é pelo contrário, porque, né, eu brinquei esses dias lá no box lá, que eu falei, pô, CrossFit é pra preguiçoso. Aí os alunos ficou assim, abriu o zoião, né? Falei, porque o cara que treina, se não existisse CrossFit, ele ia estar treinando.
Eu ia estar treinando. Sim. O Glauco, né, os professores, o cara que faz ia estar treinando. Então, o cara que treina, se ele não gostou da musculação por algum motivo, ele quer o resultado, ele já vem aqui pronto para começar a treinar. O cara que precisa do cross, porque é um treino em grupo, porque é divertido, porque é variável, é a população normal. Perfeito. Entendeu? Exatamente, que tem alguém no seu pé. É a população normal, porque o atleta, ele não precisa do médico do esporte, porque ele já tem. Sim. Ele já vai passar pelo processo, o atleta já vai treinar, ele já vai fazer. Livre, espontâneo, agora, ele já decide. O cara que começou lá e né, fez bariátrica, ele precisa do médico do esporte agora. Mais outras coisas também que ele precisa. Mas então, aí a galera foge disso, né? Como se fosse, não é pra mim, porque é só eu vou ficar o Rambo, vou virar o Hulk. Não preciso. Pra mim é um treininho de leve, mas tem que ter um acompanhamento igual tem que ter um professor hoje. Ou então liga procurar uma muito academia. a profissão do médico do esporte a tomar hormônio. Exato, Ah, não, porque eu vou lá e ele vai me dar... o spoiler do outro programa, isso aí. Então, É o spoiler do outro programa. É o próximo, esse aí que me interessa. Mas faz muito essa ligação. Não vou no médico do esporte porque eu não preciso fazer. Exatamente. Não preciso tomar hormônio. É um cara que é o médico da família, vamos brincar assim, que já sabe como é que é treinar. Ou que eu falo pros alunos, é o médico que vai falar o que eu quero ouvir. Sim, né? Porque, eu tô com uma dor no joelho, aí vai no médico, no ortopedista normal, ele vai falar o quê? Para de treinar. Exatamente. O ortopedista do esporte, ele fala, faz a físio, treina mais leve, né? E continua fazendo isso. Então, é o cara que vai... nunca vai te falar. É o cara que vai falar o que eu quero ouvir, entendeu? O nosso grande objetivo como médico do esporte é justamente, em último caso, ter que afastar o nosso paciente. A gente nunca quer afastar o nosso paciente. E se a gente, por um acaso, for afastar, vai ser transitório e a gente sempre vai tentar adaptar alguma tarefa, algum trabalho para essa pessoa fazer. Você vai ficar louco. Ela lesionou o braço direito, ela pode fazer um treino lateral com o braço esquerdo, ela pode fazer membro inferior, ela faz uma bikezinha, ela vai fazer o cardio de alguma forma. Então, assim, a gente sempre procura adaptar. Isso que o Luiz falou é muito legal também, né? Há alguns anos, a sociedade mudou o nome de medicina do esporte para medicina do esporte e do exercício. Porque a gente trata todo mundo, não é só atleta de alto rendimento. Na verdade, em percentual, o atleta de alto rendimento, ele é o menor, né? É a nossa menor população que a gente costuma atender. Então, hoje, a gente tá vendo muita galera aí, 30, 40, 50, 60 anos... Com essa preocupação. Que a água tá começando a bater, tá com dor articular, tá com uma libido ruim, tá com uma indisposição geral... principalmente a mulherada, né? Então a mulherada acordou muito pra beleza, né? Não vou me entregar pra menopausa e pro envelhecimento de uma forma ruim. E a galera tá procurando, a mulherada tá procurando. Isso deixa a gente extremamente feliz pra conseguir fazer esse trabalho, né? Com vocês, treinadores, né? Ou então começa a ver essa possibilidade de, né? Eu estou envelhecendo, ou estou chegando na menopausa, eu estou tendo mudanças hormonais, mas eu tenho como mitigar um pouco os efeitos disso. Com certeza. Ou como transformar isso numa coisa boa. E o esporte é uma desculpa muito boa, né? Por cima. Pega o pessoal, os brothers do tênis lá. Cara, os caras treinam uma musculinha a mais porque joga tênis, porque vai participar daquela resenha. Aí o cara, se o cara não se cuidar, ele vai parar de jogar, vai parar de nadar, vai parar de correr, vai parar do grupo do pedal. Aí o cara começa a se preocupar, entendeu? Vai atrás do nutricionista, né? Hoje em dia é mais do que necessário você ter um acompanhamento nutricional, porque você come a comida que não é comida, né? Se você só for olhar no papel lá. Quantas pessoas chegam na academia, não, mas alimenta super bem. Não, mas não sei o quê. E não está se alimentando, né? Vai naquela premissa de coisas industrializadas pela praticidade, né? E acaba. Então, olha o rótulo. E acaba tendo entender. Aí o cara que é o esporte, ele sabe disso, né? Sim. Ele vai se preocupar mais, vai se preocupar com a saúde mental, vai se preocupar com a saúde nutricional dele, vai ver que é um composto de coisas, né? O médico do esporte, a gente já teve casos na academia que o médico do esporte literalmente salvou a vida das pessoas, porque o cara é um atleta, vai fazer aqueles exames mais, né? 18 ampolinhas de sangue, aí vê uma alteração de alguma coisinha, descobre alguma coisa ali no meio do caminho que era para descobrir daqui a 10 anos. Exatamente. Tratou, resolveu, continua a vida normal, entendeu? Então, assim, são coisas que hoje tá aberto. Que antigamente era só para os grandes atletas. E hoje tem a oportunidade de todo mundo estar participando disso, né, pô? Já que o Luiz trouxe esse tema da alimentação, né? Queria trazer uma coisa que tá muito em alta, que é a questão do jejum.
Jejum. A questão de jejum fala-se muito, porque jejum é sensacional, jejum é incrível, mas e aí? Funciona para mulher igual funciona para homem? Eu tinha ouvido algumas questões pela flexibilidade metabólica da mulher, que eu não sei muito bem o que significa isso, mas que de repente pode fazer jejum, mas sem o estresse do exercício. Como que é esse jejum para mulher? Então, Dani, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai estudar qualquer assunto é perguntar, primeiro, para quem e por quê, né? Qual é o objetivo e quem é a pessoa que eu tô lidando, né? Então, tudo na medicina esportiva a gente individualiza e adequa ao estilo de vida da pessoa, né? Mais ou menos em 2007 saiu uma publicação muito importante sobre jejum, aquela questão da autofagia que poderia promover uma longevidade, né? E todo mundo ficou, né? O jejum virou... Vamos todo mundo fazer jejum. O novo santo grau. Todo mundo vai fazer jejum para resolver todos os problemas da minha vida. De tudo, né? Exatamente. Eu Então, comecei a fazer jejum por causa disso, do prêmio Nobel, essas coisas, né? Mas assim, justamente quando tá um modismo muito grande, tá todo mundo falando, é quando a gente mais tem que dar um passo para trás e falar, opa, vamos estudar isso. Será que existe causalidade, relação de causa em tudo isso que tá todo mundo falando? Será que é a melhor opção para mim, né? Então, assim, vou dar um spoiler de uma forma geral, com os pacientes que eu trabalhei, né, e tudo mais. O jejum, ele costuma dar mais errado do que certo para as pessoas quando elas não estruturam de uma forma adequada. Porque elas começam a fazer do dia pra noite, né? Vou parar de comer, e aí depois na hora que vai comer de novo, tá desesperado. Exatamente. Então, geralmente, é aquele jejum de baladeiro, né? O cara foi pra balada, acordou meio-dia, fala, hoje eu vou pular, vou fazer só a janta pra compensar, né? Então, a galera faz jejum meio que com essa ideia de compensar ou de ter um passaporte pra comer o que quiser no período alimentar. Ou pra pagar Exatamente. Um erro que cometeu na refeição anterior. E esse é o grande erro. Isso não deve ser feito de forma alguma, né? Porque você vai impor uma carga de estresse sobre o organismo que ele não está habituado. Os estudos que avaliaram o jejum, a maioria deles avaliou num período mínimo de semanas, né? Estamos falando aí de pelo menos aí umas 8 semanas para você começar a ter adaptações que podem te gerar benefícios. Entender o que aquilo vai fazer com o seu corpo. Exatamente. Essa questão da longevidade, ela está muito mais relacionada com o déficit calórico em si do que o jejum. Então a gente vê que diferentes estratégias dietéticas, desde que promovam um déficit calórico similar, elas podem promover adaptações benéficas e a tal da longevidade de forma praticamente igual ou muito similar. E importante que você falou, não é que vão, podem. Podem, exatamente, né? Tem que saber fazer déficit calórico, tem que ter acompanhamento, né? Mas de uma forma geral, o organismo humano ele responde muito bem a um estresse controlado e que a gente organiza esse estresse, que é o exercício, né? Então, o exercício a gente coloca um estresse controlado, periodizado, para que eu me torne mais apto a responder a estímulos posteriores depois. Então, todo tipo de... O estresse não é necessariamente ruim, a gente demoniza muito essa palavra, né? Mas quando a gente organiza esse estresse a um organismo que tem condição de se recuperar, perfeito, né? Isso é um déficit calórico, por exemplo, leve a moderado, num cara que vai melhorar a composição corporal, vai melhorar a utilização de energia no organismo dele e, consequentemente, pode melhorar a longevidade e a qualidade de vida dele, né? Aí a gente tem o jejum. Então, o jejum é uma das estratégias, por exemplo, para a gente atingir o déficit calórico, né? Então, onde que se estudou muito o jejum? Na galera do Endurance, né? Ironman, maratona, porque essa galera gosta muito de uma estratégia que é o Sleep Low, Train High, né? Que é aquela coisa de treinar depletado de glicogênio com baixa disponibilidade de carboidrato. Porque supostamente isso vai aumentar a tua utilização do metabolismo de gorduras, né? Então, alguns atletas de endurance colocam, ao longo da periodização deles, esse período ou que o cara come muito pouco carbo antes de treinar, ou pere ali 6, 12 horas pré-treino, ou realmente que ele faz um déficit calórico maior para dar essa pancada, entre aspas, no organismo. E é claro, a maioria dos estudos avaliou homens, né? Não avaliou mulheres, infelizmente. Então, é difícil a gente fazer essa ponte por organismo da mulher. Porque é diferente. É diferente, né? E a mulher, ela tá muito mais susceptível ao que a gente chama hoje na medicina esportiva de REDS, né? Que é a baixa disponibilidade energética relacionada ao exercício. Isso é fundamental, que todo mundo conhece, porque é extremamente prevalente, a gente pega muito em consultório. E essa história toda começou lá na década de 90. A galera tava estudando muito ginastas e dançarinas, né? Atletas de balé e tal, que tá muito envolvido com modalidades de estética, né? Pelo de corpo, artístico, aquele perfil né? do Tem corpo. que ter o perfil ali bonitinho, desde como eram as modelos, sei lá, antigamente. Então a galera começou a estudar essas meninas, essas mulheres, e viram que muitas tinham alterações menstruais, né?
E eles relacionaram isso ao baixo percentual de gordura. Hoje a gente sabe que não é necessariamente ao baixo percentual de gordura, mas sim a baixa disponibilidade de energia. Então você pode ter uma mulher mais gordinha, com um percentual de gordura mais alto, que quando submetida a um período de baixa disponibilidade energética, ela pode ter disfunção menstrual. Não é só, então, aquela menina que tá super magrinha mesmo, né? Então eles viram que essa mulherada tava com algum distúrbio de menstruação, tava com algum transtorno alimentar que acabava acarretando numa disponibilidade de energia muito baixa e tava tendo distúrbios de osso, principalmente fraturas por estresse, osteopenia, baixa qualidade do osso, né? O osso estava frágil. E aí deu-se isso o nome de tríade da mulher atleta, né? Ao longo da década de 90. E aí, começo dos anos 2000, estudando mais essa tríade, eles chamaram essa tríade do REDS, que virou uma síndrome que envolve vários sinais e sintomas em vários sistemas do organismo, não só da mulher como do homem. Então a gente está falando de sistema imunológico, sistemas inflamatórios, sistemas endocrinológicos, sistema gastrointestinal. Então, imagina que você pega teu celular e liga a economia de bateria. É mais ou menos como o teu corpo funciona. O teu corpo ele começa a economizar energia. Pra viver. Exatamente. E desligar vários sistemas que ele tem para poder priorizar a sobrevivência, né? E a reprodução, né? Que acaba sendo a nossa função biológica primária. Porque ele está recebendo menos do que ele precisa para as atividades. Exatamente. Então, a variável básica para quantificar o REDS a gente chama de disponibilidade energética, que é basicamente o quanto eu como através da minha dieta, menos o quanto eu gasto relacionado ao exercício, dividido pela massa livre de gordura. Massa livre de gordura é tudo que não é gordura. Então, todos os tecidos que são metabolicamente mais ativos. E aí isso tem uma continha, né? A gente até tem uma tabela dos níveis ideais dessa continha. Então, os níveis ideais, por exemplo, para um atleta dessa continha, deveria ser pelo menos acima de 30 e o nível ótimo acima de 45. Então, é extremamente comum, às vezes, já vi mulheres aí com disponibilidade energética negativa. Então, a conta dá menos, né? Ou, tipo assim, muito baixo, coisa de 5, 6, 7, 8, 10. Ela tá mesmo, né? Indisponibilidade. Exatamente, tá completamente indisponível para que o organismo tenha uma saúde mínima para manter as funções vitais dele, né? Então, voltando pro jejum, por que a gente tem que tomar cuidado com o jejum pra mulher? Porque a mulher, ela tem maior risco do que o homem para fazer REDS, né? Então, a gente sabe que o homem também pode fazer. A gente hoje tem estudado bastante homens com REDS, mas a mulher, ela é muito mais susceptível ao REDS. Principalmente por causa de uma glândula, um órgão, né, que chama hipotálamo, que é como se fosse o grande chefão, o grande maestro do sistema endocrinológico, dos hormônios, né? Sim. E o hipotálamo da mulher é como se ele fosse mais espertão, ele é mais vigilante. Então, quando ele vê que os hormônios relacionados à energia começam a baixar, ele consegue ver isso, parece que de uma forma muito mais precoce que o organismo do homem. Então ele já, minha leptina tá caindo, minha insulina tá caindo. Vou começar a segurar aqui aquela cortada. Os meus gastos. Vou começar a cortar gasto, entendeu? Então, assim, o REDS é uma síndrome extremamente prevalente, extremamente importante e que está relacionado com desfechos até graves de saúde, como desfechos cardiovasculares, arritmias. A gente já teve relatos de arritmias graves induzidas por baixa disponibilidade. Fratura por estresse, é muito comum corredor ter dor na perna, a gente vê, tá com edema de medula, tá fazendo o que a gente chama de lesão óssea por estresse, né? E mulher já tem mais essa questão com ossos no geral, né? Sim, osteoporose, de osteopenia, exatamente. Que é o anterior, né? Exatamente. O homem, de uma forma geral, ele consegue ter uma densidade mineral do osso maior. Então, a mulher, ela tá mais susceptível à baixa densidade mineral óssea. Depois da menopausa, a gente passa a chamar a baixa densidade ou de osteopenia, que é um estágio inicial, ou de osteoporose, seria já o estado avançado. Então, uma mulher que fica alguns meses ou anos submetida a um estado de baixa disponibilidade, ela pode, sim, precocemente entrar num risco de osteopenia e osteoporose. Já pegamos aí menina de 20, 21, 22, fizemos a densitometria e vimos lá scores ali compatíveis quase com mulheres de 50, 60 anos. Novinha, assim? Novinha. Pois é. O resumo da obra é que a gente está em 2025 e nosso corpo ainda está na idade da caverna. Exatamente. Ainda a sobrevivência é a função principal do corpo. E no caso da mulher, reprodução. Por isso que a gente não perde tanta gordura na reação visceral por isso aqui. Que é mais difícil, né? Perder gordura. Aí, por isso que é mais difícil. Nunca se sabe quando você vai sair da caverna e quantos dias você vai passar de fome. Então estoca.
E aí tem que mostrar por A mais B pro corpo que você faz isso, por isso e por aquilo, mas que entra alimento, que entra sono, que entra uma rotina estruturada e ao longo, né? Não é do dia pra noite, igual do jejum vocês estavam falando agora. Não é... o da balada eu achei excelente esse exemplo. Esse exemplo eu vou usar, porque todo mundo pergunta de jejum. E aí eu fiz bastante, até hoje faço jejum. Mas o meu jejum hoje é tranquilo, assim, não é tão grande. Comecei nessa época aí pra testar as coisas, pra ver como é que era. Por indicação, não lembro de quem na época, mas acho que médico de esporte, alguma coisa, não lembro de quem na época, mas indicação. Mas me deixou bem legal pra trabalhar de manhã. Então hoje eu faço jejum, não é para emagrecer, não é para dar aquele reset do corpo, de longevidade, é para eu chegar de manhã lá na aula das 6 da manhã, não igual os alunos, com as caras para baixo assim, entendeu? Animadão, porque eu tô com fome. Sim. Né? E quando o bicho tá com fome, ele fica ali, ele não vai dormir, né? Aí, e isso eu uso. Então a galera pergunta, você faz jejum? Você fala, não, eu faço jejum para vir dar aula para vocês aqui. Depois eu vou comer. Eu só mudo os horários das minhas refeições, mas as 3, 4, 5 refeições que eu vou fazer estão lá. Perfeito, entendeu? perfeito. Mas eu nem tô jejuando, ainda eu brinco. Hoje em dia eu nem tô jejuando, porque eu jantei bem pra caramba. Né? Eu só não tomei café da manhã. Nem deu muito tempo. Dormi 8, 7 horas, eu durmo 6h30, 7 horas. Nem chegou a jejum. Eu só tomei uma puta janta legal. Tô há 8 horas sem comer. Às vezes não é nem o jejum isso ainda, né? Perfeito. Tomar cuidado com o que as pessoas, né? E também... quero emagrecer, quero fazer isso. E muito vai pra esse caminho, e principalmente a mulher, né? Ela fala, porque eu não vou comer, porque a mídia, porque ouviu, porque ele leu numa revista, sei lá. Viu que é legal. Eu não vou comer porque eu vou treinar em jejum, que daí eu perco mais rápido. Então, O atalho, né? exatamente. Na maioria das vezes, o imediatismo, a ansiedade e os atalhos, eles são os maiores inimigos aí do praticante. E a informação né? fácil hoje em E a dia, informação né? O chat fácil. GPT, como a gente estava brincando, pode ser ótimo. E o Google. a conta chega 10 anos depois, né? Não é um mês depois. O problema é que o volume de informação que a gente recebe é gigantesco. Mas a maioria dessa informação ela tem que ser filtrada. A gente não pode simplesmente acatar uma informação aleatória que a gente leu, principalmente em se tratando, às vezes, de blogueiro, de blogueira, né? De saúde. E de saúde. Não, às exatamente. vezes até estudo científico. Exatamente. Eu já peguei estudo científico de nutricionistas, de algumas faculdades grandes, que eram meio que financiadas por coisa, que falava, se você beber suco de laranja todo dia, resumindo, você vai emagrecer tanto quanto. Só que o estudo era tendencioso. Sim. Ele tirava o déficit calórico da pessoa e colocava o suco de laranja, deixava a pessoa passando fome. Então a pessoa emagreceu também. Cara, hoje em dia... Ou você faz o que você quiser. Eu ia falar isso. Depende Hoje do em olhar. dia, mesmo na literatura científica, né? Se você tiver uma opinião, né? Ou uma hipótese que você quer provar, você vai dar um jeito de provar com algum estudo, né? Então a gente vai ter estudo suportando... Com viés. Exatamente. A gente vai ter estudo suportando praticamente tudo que vocês imaginarem. E aí o cara vai chegar lá, não, mas olha aqui, ó, tem estudo que tá suportando o que eu tô falando. Exatamente. Mas beleza, a gente tem uma coisa que a gente chama de medicina baseada em evidências, ou ciências baseadas em evidências, que é qual é a qualidade dessa evidência? Qual é a reprodutibilidade desse estudo? Na maioria do mundo vai funcionar, né? O mundo, a maioria das pessoas funciona. Exatamente. Coisa, A realidade pra quem está sendo aplicado isso? Exato. Porque assim, você não pega um estudo e lê, o estudo foi feito com pessoa XYZ. Sim. Você é XYZ? Exatamente. Não, você às vezes é XWZ. Vai funcionar pra você? Talvez não. Exatamente. E o óbvio, às vezes, tá na cara das pessoas, só que elas não querem acreditar, né? Porque é apegado assim, Exatamente. não, isso eu vou conseguir. A gente quer pegar dogmas, né, e verdades e abraçar. A gente gosta muito de fazer. É confortável, né? O conforto. E aí que a gente cai no problema de praticamente tudo, né? Que é ficar na zona de conforto, que é querer acreditar em conveniências, né? Fácil. Que cabem pra mim melhor, e é isso aí, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado. Saúde e ciência não é brincadeira, né? A gente precisa ponderar as coisas, né? E essa questão de todos esses problemas, e tanto, inclusive da questão das REDs que você falou, é o que o Luiz falou, né? Não vai gerar, de repente, um problema imediato. Mas lá na frente vai. E como estamos numa geração e num momento do mundo em que tudo é muito imediatista, as pessoas... Elas querem girar o TikTok ali, que o vídeo é 3 segundos, já te deu informação, passou. As pessoas não querem se aprofundar e não querem entender isso. Então elas também querem tudo resolver pra agora. Eu não tô vendo problema nisso agora. E daqui 20 anos?
Exatamente. Daqui 30 anos. Exatamente. Hoje em dia, assim, eu diria que o grande diferencial das pessoas que conseguem ter sucesso em qualquer ramo da vida, exercício, trabalho, é conseguir olhar pro futuro, né? Conseguir negar prazeres momentâneos para pensar um pouco mais no longo prazo. Então, assim, todo mundo olha 100% do tempo quase pro presente, pro hoje, né? Ou pro amanhã. E assim, não dá, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de convidar aí o paciente, o cliente, né? O atleta. O mundo, né? Pô, vamos olhar um pouco mais pra frente. Será que faz sentido, cara, se a gente pensar lá daqui 5, 10, 15 anos, né? Então, é difícil, né? Tá todo mundo muito ansioso, a gente quer tudo rápido. E aí, trazendo isso pra essa questão da mulher, ainda... um pouco mais, né? Porque você falou que... A gente já comentou no início do programa e você falou que esses declínios hormonais e essas mudanças são muito mais bruscas na mulher. Uhum. E aí a gente entra no assunto de ciclo menstrual e menopausa. Perfeito. A menopausa vai chegar. Perfeito. Não tem... perfeito, não perfeito. vou ter menopausa. Não, você vai ter menopausa. Perfeito. Às vezes até antes, né? Uhum. Tem gente... Então, assim, ciclo menstrual é um assunto incrível, né? Que também a gente tem estudado muito relacionado ao exercício. E como que a mulher, como que o organismo dela muda em termos de metabolismo, de gasto energético, de parte alimentar, em função do ciclo menstrual dela, né? Mesmo de cabeça, né? E até no rendimento do treino. Tudo, né? Então, assim, talvez as pioneiras nisso sejam a Grã-Bretanha, né? Então, a Inglaterra tem estudos muito, muito legais envolvendo ginecologia esportiva. O futebol feminino da Inglaterra, eles têm protocolos incríveis envolvendo todo o planejamento do ciclo menstrual, fase de treino, periodização, né? Inclusive, tem um aplicativo aí para depois, se a galera quiser entrar, que chama Fit R Woman. Fit R, mulher em inglês. Tá? Esse aplicativo é bem legal. Você registra teu ciclo menstrual e ele vai mais ou menos te dando dica baseada em evidências boas do que você pode fazer para mais ou para menos, né? Então a gente sabe que o ciclo menstrual, ele nada mais é do que uma reação inflamatória que é consequente de uma não fecundação, né? Então, a mulher na idade reprodutiva dela, ela vai ciclar, né? Uma média aí de a cada 24 a 35 dias, isso varia, a média é a cada 28 dias. Claro que a gente está falando de mulheres que não usam contracepção hormonal, né? Porque se usa contracepção hormonal, a gente perde esse parâmetro de ciclos, né? Vários dos métodos, eles acabam inibindo a ovulação, então a mulher acaba ficando mais, digamos, estável em relação à parte hormonal e menos cíclico. Mas o humor não fica tanto... Então, surgiu até uma dúvida até. Depende. É aconselhado para uma mulher atleta, uma jovem atleta, tá usando já algum tipo de DIU, alguma coisa assim, para isso beneficiar o treinamento dela? Então, não atrapalhar? Nem se fale em pílula, porque de jovem. Falam que é abominável hoje em dia. Eu tô falando de jovem, né? Uma atleta jovem, profissional, assim, Sim, vamos dizer sim. assim. De 20 anos ali, 16 para cima, que vai ter um rendimento, até um alto rendimento. Isso é aconselhado? Então, Luizão, a resposta vai se manter, né? Que é individualizar, depende, né? A gente sabe que não... a gente tem, né, uma lista de contraindicações para os métodos, né? Então, uma vez que a mulher não tem contraindicação àquele método, seja pílula, só de progestagênio, ou combinada, ou de hormonal, ou anel vaginal, não tem contraindicação, ela tá apta a usar. Agora a pergunta é, será que é o melhor método para ela? Será que pode ter alguma influência na capacidade de exercício dela? De uma forma geral, quando a gente fala de contracepção hormonal, existe uma grande demonização em relação a ganho de peso, em relação a piora de performance, tá? A maioria dos estudos que a gente tem até hoje, eles são muito pouco conclusivos. Ou eles falam que a diferença é sutil ou quase nenhuma, ou eles falam que pode dar uma diferença muito pequena. Vou dar um exemplo, né? Um dos poucos métodos que a gente viu que de forma sistemática, por exemplo, piora a composição corporal da mulher, é o injetável mensal, que é a medroxiprogesterona. Então, esse sim a gente viu que, essa mulherada parece estar engordando com um injetável mensal. Eu vou até falar de uma experiência minha, porque eu usava pílula quando eu era mais nova, só que daí eu tive uma cirurgia de joelho e tive um caso de trombose. E aí a primeira coisa foi, tira a pílula. Tirei a pílula, fiz todo o tratamento, etc. E aí eu entrei com pílula de progesterona. Só que na época eu lutava. Eu não conseguia manter o peso pra lutar, porque eu tava sempre muito perto da categoria. Eu não lutava numa categoria que eu tava de folga, mas com folga dentro dela. Eu não consegui manter a pílula de progesterona exatamente pelo peso. Eu não conseguia. Então. Eu tinha que toda hora ficar brigando com a balança pra poder baixar o peso. Essa é uma questão, né? Porque o que as pílulas contêm, geralmente? Ou elas contêm só
um derivado da progesterona, né, que são progesteronas sintéticas, ou ela contém, além da progesterona, um derivado do estrogênio, né? Por exemplo, o etilneoestradiol, que é o que mais está presente nas pílulas. A progesterona, por exemplo, é um hormônio esteroide, né? E todo hormônio esteroide, ele vai ter maior ou menor afinidade, por exemplo, por receptores de mineralocorticoide. Né? Então, o que faz quando você liga um ligante no mineralocorticoide? Ele puxa água, ele retém água. Então, isso pode alterar o peso, sim. Né? Mas então, por que a gente individualiza? Então, vamos supor que a pílula, né, eu já tenho consenso que ela pode piorar a performance. Mas eu tenho aqui uma paciente mulher, sei lá, atleta de natação, que a competição principal dela vai acabar caindo no período perimenstrual e que ela rende muito mal no período perimenstrual, ela fica irritada, ela não consegue dormir nessa competição, ela sofre com dor nas mamas, ela sofre com cólica. Então, às vezes, nesse caso, mesmo supondo que a pílula fosse piorar a performance dela, vale a pena. A gente coloca uma pílula e ela fica melhor. Ela fica melhor porque ela minimiza todos esses efeitos deletérios de uma fase do ciclo que ela sofre muito. Então, assim, no caso, né, a gente tem boas evidências de que aparentemente não vai mexer tanto com a performance, mas mesmo que mexa, a gente individualiza, porque cada mulher responde de uma forma, cada mulher cicla de uma forma. Eu já ouvi, né, apesar de ser contrassenso, porque o que a gente vê nos estudos? Qual que é a pior fase, teoricamente, para a mulher treinar pesado, ou mais volumoso, ou mais intenso? Seria ali no finalzinho do ciclo dela, que seria a fase pré-menstrual, né, ou fase lútea tardia. A gente divide o ciclo em duas fases: folicular, que começa no primeiro dia que a mulher menstrua, e a fase lútea, que começa no dia da ovulação, que geralmente é lá no 14º dia. Existem várias subdivisões desse ciclo, né? Então a gente gosta de uma que tem 4 divisões, que é folicular precoce, folicular tardia, lútea precoce e lútea tardia. Então, o que a gente vê de piora mesmo? Costuma ser na lútea tardia, que é compatível ali com a fase pré-menstrual, que ela tá tendo um declínio muito acentuado tanto da progesterona quanto do estradiol, e é quando a menstruação tá perto de vir, né? Ou praticamente pegando ali o início do novo ciclo, que já seria a fase menstrual propriamente dita, ou folicular precoce, que vai durar aí o sangramento em torno de 3 a 4, 5 dias. Mas, então, teoricamente, essa seria a pior fase para se treinar pesado. Mas eu já vi de paciente falando que gostava de competir menstruado. Então você fala, porra, mas, né? Mas então é por isso que a gente individualiza muito, porque depende, né? Porque a cabeça também influencia muito da pessoa. Né? Exatamente. E nesse caso da mulher, ela tem um choque emocional grande, né? Às vezes está na competição principal, já tá menstruada, já tá TPM, tá puta. Aí qualquer coisinha lá já ficou... Aí já outra pessoa age de uma outra forma, por experiência de vida. Com certeza. Às vezes consegue dominar esse lado ruim. Usa isso de uma ou usa forma, isso né? de alguma forma. É agora mesmo, então agora que você vai ver. Aí vai com a raiva, na força no ódio e dá certo. E aí se sente bem. A individualização é importante para isso, né? Então é fundamental a mulher ela se conhecer, ela notar os ciclos, ela perceber como que o humor dela muda, como que a capacidade dela de se exercitar muda. O cansaço, O cansaço, a capacidade aeróbia, a força, a potência. É muito variável, né? É bastante variável e a gente precisa individualizar sempre, né? Mas o autoconhecimento com certeza é a melhor estratégia para a gente conseguir chegar no melhor consenso para a pessoa especificamente, né? E em relação à alimentação também muda, né? Muda, A questão muda. do ciclo Muda. também influencia nisso. Uhum. E aí eu não sei se também influencia nessa questão das REDs, porque de repente ela quer comer mais ou não quer comer mais, ou se revolta com a comida, várias coisas. A gente tem aí na fase lútea, né, que é na segunda metade do ciclo, a gente vê aí uma média de um aumento de gasto metabólico na casa de mais ou menos 200 quilocalorias. Então, a mulher ela vai estar gastando mais energia na segunda fase do ciclo, principalmente porque é uma fase que a progesterona domina, né? Então, isso pode sim exigir ajustes alimentares. Então, a gente fala muito de alimentação, né, antioxidante, principalmente na fase lútea tardia, que é no finalzinho do ciclo, e no começo de um novo ciclo, que é a fase menstrual ou folicular precoce. Então, nessa... É a ovulação. A ovulação antes, né? A ovulação... Até antes da ovulação, sim. Isso. Então, a gente gosta de orientar, por exemplo, nessa fase, uma alimentação que tem um teor mais anti-inflamatório, né? Então,
condimentos ricos em antioxidantes, tipo cúrcuma, curry, né? Então, evitar carnes mais gordurosas, mais pesadas, dar preferência para peixes, né? Alimentos ricos em ômega 3, aqueles peixes com gordura boa, oleaginosas são ricas também em gorduras boas, em ômega 3, azeite. Então, nessa fase é legal se atentar nessa questão de antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias, que pode ajudar bastante, que é uma fase que a mulher tá literalmente mais inflamada, né? Literalmente, porque a menstruação é uma reação inflamatória de uma forma geral, né? Aí, por outro lado, a gente tem, por exemplo, logo depois da menstruação, a gente começa na fase folicular tardia, que vai mais ou menos do 5º dia até o 14º dia, que é a ovulação. Esse aí é um período, digamos, de ouro para a mulher tacar-lhe pau, né, em intensidade, em volume, porque ela vai estar com um nível elevado de estradiol, que é um hormônio sensacional a nível de captação de energia, de sensibilidade da insulina, que é o nosso principal hormônio que vai colocar energia para dentro da célula, termorregulação, saúde neuronal, humor. Então o estradiol, ele é um hormônio muito legal em termos gerais para a saúde metabólica. Então, nessa época dá para atacar ali carboidrato, né? Estoca glicogênio, treina pesado, treina força, treina potência, pega peso. Então, essa seria, vamos dizer, a janela de ouro aí do ciclo da mulher, que seria entre o 5º dia e o 14º dia. Uma janela bem legal aí para botar força. E aí tem essa questão, muita mulher alega ou fala, não, tô com vontade de comer doce, etc. E falam que o açúcar não é muito legal nessa fase. E é exatamente para onde a maior parte da mulherada foge. Então. Pro açúcar, pro doce, e aí depois se arrepende. Aí já fica naquele blues da menstruação, desanimada, e ela vai lá e fica deprimida porque ela comeu o que ela Exatamente, é um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso, mas de fato, né? Na fase lútea precoce e lútea tardia, mais ou menos 14º até o final do ciclo, pega muito essa questão alimentar do craving de doce, né? Porque, de fato, né, o organismo, ele tá gastando mais do que ele gasta, né? Então, ele leva... ele nos leva a olhar mais para hiperpalatáveis, que é aquele alimento rico em gordura e carboidrato junto, que dá aquele sabor maravilhoso e dá, de fato, tá entregando muita energia pro corpo, né? Sim. O problema é que também é uma fase, por outro lado, que o corpo tá metabolizando pior energia. Então, muita energia em pouco tempo, de uma forma rápida, vai ferrar a sensibilidade ao hormônio insulina. E, assim, eu diria que um dos maiores problemas possíveis para nós termos enquanto seres humanos é resistência periférica à insulina, que é quando a insulina não consegue exercer a ação dela. Isso vai dar mais fome ainda, vai te dar mais larica de doce, vai te deixar inchado, vai fazer você ganhar peso e vai piorar a sua metabolização energética no esporte também, né? No exercício também. É a hiperinsulinemia que falam, né? Hiperinsulinemia é o estágio inicial, né? Então a primeira... já é pior. A primeira reação na verdade, a gente tem tanto um componente agudo, que acontece em minutos e horas, quanto o componente crônico, que é dias, semanas, né? Então, quando a gente fala propriamente de resistência periférica à insulina, a gente tem um componente que é rápido, que tá toda hora a gente tá equilibrando esse metabolismo da insulina, e um componente que é crônico. Então, a gente pode sofrer com os dois, mas a gente sofre muito mais quando ele é crônico, porque aí já é um problema muito mais difícil de ser resolvido, né? E aí, agora, passando do ciclo menstrual e entrando na questão da menopausa. Que aí é o... Perfeito. Também muito se ouve, né? Eu não posso falar ainda. Mas que a mulher sofre muito na menopausa. Calores e uma série de outras coisas, e desânimo. E aí ela começa a se sentir mal. E de novo entra numa bola de neve. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Tema interessantíssimo e importante a gente falar, né? A gente gosta de trocar a menopausa por transição menopausal, porque a menopausa é uma data só, que é a data correspondente à última menstruação da mulher, né? Mas a transição menopausal, ela pode começar anos antes, né? Então, coisa de 5, 10 anos antes. Então, a partir de 5 a 10 anos antes da última menstruação da mulher, ela já pode começar a sentir diferença em todo o comportamento dela e todo o organismo dela, né? Então, nós somos seres movidos por comportamentos, por hábitos, né? Então, nossos hormônios e nosso cérebro acaba nos levando a mudar o nosso comportamento. E justamente acontece muito na menopausa, então, a mulher, ela começa a ter um humor que é muito mais lábil, humor que pode pender mais ou para irritabilidade ou para um humor mais deprimido. Pô, isso vai alterar a forma que ela treina, a forma que ela come, a forma que ela vive, a forma que ela convive com as pessoas, a forma que ela dorme, né? Sono, né? Falando de medicina esportiva, sono pensa numa coisa que vai bagunçar todo o teu metabolismo. É sono. Então, se o sono não estiver legal,
ferrou, né? Então, muito frequentemente, a primeira coisa da menopausa que costuma acontecer é o sono ficar pior. E aí é uma cascata de eventos, porque uma vez que o sono tá pior, não necessariamente a menopausa vai causar um outro efeito posterior, mas o sono ruim. A restrição de sono vai começar... Aquelas pessoas que já tiveram uma noite de insônia, elas podem, de repente, ter mais ou menos essa sensação, só que daí isso são vários dias, né? Exatamente. Ó, a galera que trabalha de noite sabe como é, né? Ou o cara que foi na balada também dormiu mal pra caramba, porque o álcool ferra com a qualidade do sono. O cara acorda querendo comer à mesa, né? Ele fica com uma larica interminável, ele fica com um humor extremamente lábil, ele fica sonolento, ele fica com uma memorização e cognição ruim. É uma mini experiênciazinha aí da menopausa, né? E é claro que isso vai acarretar a forma como a mulher treina também, né? Especialmente se ela tiver aquele tabu de, não vou puxar ferro e tal, não sei o quê, que é justamente a hora da vida dela que ela mais deveria estar preocupada em treinamento resistido, treinamento de força, justamente porque a saúde, uma das coisas que mais mantém a nossa saúde metabólica é músculo esquelético, né? É massa muscular. Então, declínio de músculo esquelético vai comprometer muito saúde metabólica, inclusive saúde cerebral, né? A gente começou a estudar agora também miocinas. O que é miocina? Como se fossem os hormônios que os músculos secretam, né? E a gente viu que as miocinas agem a nível cerebral. Então, o exercício modula o teu cérebro, o teu humor, o teu comportamento. Saiu agora, né? Eu vi. É isso que falam, eu não sei se é exatamente esse estudo, mas que falam da questão de massa muscular na perna relacionado a evitar ou a diminuir as chances de uma demência. Perfeito. Na verdade, tem vários estudos que falam de saúde muscular versus saúde cerebral, né? E a gente entende hoje que o músculo e o tecido neurológico, eles têm uma relação muito importante, tá? Então, a mulher, se ela quer diminuir um pouco, né, esses efeitos deletérios, indesejáveis da menopausa, ela precisa se dedicar mais ao treinamento, especificamente treinamento resistido, treinamento de força, claro, junto com o estímulo cardiopulmonar também, né? E a alta intensidade? Tudo bem? Ok, legal? Então, a gente não consegue dar recomendação geral, né? Porque sim, mas cada uma é cada uma, né? Primeira coisa que a gente tem que avaliar é qual é o histórico de treino dessa mulher, né? Pô, tem experiência de treino, tem um bom drive neuromuscular, sabe agachar, sabe fazer um supino, né? A partir daí a gente vai colocar uma intensidade. A intensidade, ela é sempre variável, né? E ela é relativa. Ela é relativa. Basicamente, a pessoa. É diferente pra mim, é diferente pro Luiz, é diferente pra você. Cada um aguenta uma coisa diferente. A percepção subjetiva do esforço é um controle muito bom, Perfeito. né? Assim, porque individualiza ali de forma rápida. Mas muita gente tem dificuldade. Quem não se conhece tanto, para um atleta é fácil você falar, me diga a sua percepção de esforço. Mas aí... Pra pessoa comum, às vezes, é um trabalho de ensinar ela, porque a percepção, às vezes, dela de dor... é diferente. Mas com a prática... o cansaço dela é um. Mas se a pessoa vem na sequência ali, na consistência, dias a dias treinando, esse deadline vai ser empurrado mais pra frente, entendeu? Perfeito. Então vai se corrigindo ao longo do tempo. Então, a percepção subjetiva de esforço ela é ótima realmente porque ela é muito fácil, ela é muito simples. Dá um número aí. Mas o cara dá o número que quer também, né? Mas, por outro lado, eu concordo com a Dani que a maioria dos praticantes não sabem quantificar adequadamente o nível de esforço que eles estão fazendo. Porque, às vezes, uma respiraçãozinha mais forte, ele já fala... Tô morrendo. As pessoas, elas têm medo de sentir desconforto, medo de sentir dor, medo da respiração dar uma pegada, né? Então, com certeza, é mais fácil a galera superestimar a intensidade do que subestimar. Exatamente. Então, o cara fala, não, muscula. Pô, mas como é que você classificaria, né? Teu treino de muscula, intensidade, 0 a 10. Ele, uns 8. Falou, 8? O cara tá inteirão, 8? Né? Peraí, 8, cara, você tá fazendo um treino aí, uma super série fodida, sem descanso, com carga moderada alta e suando, é isso que você tá fazendo? E você tá me falando isso 8 agora. Então... eu acabei de treinar, o cara tá conversando de boa. Exatamente. Então, assim, a galera tende sim a dar uma superestimada. Eu até brinco ali no box, às vezes, né, que o pessoal fala... Eu não aguento mais. Você tá conversando comigo. Aguentar, você aguenta. Você tá conversando. Mas isso aí às vezes cabe, né? Falando agora, cabe a nós, assim, né? Os treinadores. Por exemplo, ontem lá no boxe a gente fez supino inclinado com barra fixa. E aí tava lá 2 alunas treinando. Eu falei, vai lá, pega o dumbbell de 30. Não sei o quê. Eu falei, não, mas vocês estão em dupla, né? Primeiro passo quem tá aí dupla não tá olhando do celular. Né? A grande diferencial é essa, você não vai estar cagando pro seu amigo.
Transfere pra ele que você tá aqui, a segurança. Perfeito. Coloca a mão ali. E aí eu colei nas duas lá, e os outros ficaram mais soltos, porque já estavam lá, mas, pô, elas fizeram a série inteira de 30 ali. Eu falei, tá vendo? Sozinha, talvez você não conseguisse fazer. Se fosse fazer sozinha, daria 20, 25 pra você. Porque você ainda não sabe o trilho, a técnica não tá legal, mas assim, a gente segura na sua mão e você fez. Como é que você vai melhorar se você não dá aquele passo a mais? E de novo, a gente volta pra questão, você falou, 2 mulheres. A maioria que tem esse medo, porque... Não vai pegar peso. É do perfil. Se for sozinha ali, não vai. Homem e mulher. O homem é mais... O cara é demais. O cara é demais. Então, o cara passa dessa. Ele quer pegar o de 50. Tem muito a ver com a testosterona, né? Com o tônus dos androgênios, né? Porque o androgênio, ele afeta a tomada de decisão, né? Ele tem uma ação que a gente viu que ele dá uma leve inibida no córtex pré-frontal, que é o que vai te impedir ou não, geralmente, de tomar alguma ação e de pensar mais pra tomar determinada decisão, né? Então, o homem, a gente brinca, mas ele, de fato, é mais inconsequente, né? Não, por isso que sai esses videozinhos do pai brincando com a filha e da mãe brincando com a Por filha. isso que porque homens vivem menos. Eu adoro, eu sigo uma página assim, homens vivem menos. Então, de fato, a mulher é muito mais racional e cautelosa. E cautelosa. Costuma pensar mais antes de tomar decisão. Não é ruim. Exatamente. Faz parte do Não é ruim, mas aí é o que eu falei. Coube a mim, o treinador ali, intervir naquela hora. E aí, no começo, ela achou que ia quebrar o braço, que não conseguiu levantar. Eu falei, calma, a gente levanta pra você. Ó, aí expliquei pra outra, né? Ó, como é que é um personal? Agora Perfeito. você vai estar ganhando uma aula de pós-graduação de personal. Ó, ajuda ela, que aí levantou, ó, que milagre. Você não queria fazer uma e você fez 12. Ela tá te ajudando? Tá, mas dessas 12, 7 você fez sozinha. Então, peraí, você tem força? Tá perfeito, né? Então, assim, ser cauteloso é uma coisa boa, importante. Porém, não pode... Em excesso é ruim, né? Porque, assim, a gente não consegue progredir, né? Então, princípio básico do treinamento, sobrecarga progressiva. Então, se você não tem sobrecarga ao longo do tempo, você tá se destreinando, né? Exatamente. Continuidade e sobrecarga. Tá lá sempre acostumado no que você tá fazendo, uma hora você para de ter evolução. Exatamente, tem que sair do homeostase. É o que a gente brinca, a gente já falou em vários programas. A caminhada é um exercício ruim? Não, só que você não pode ficar a vida inteira fazendo caminhada, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Sim. Se você for um idoso de 95 anos, tudo bem se fazer só caminhada. Mas um jovem de 18, 20 anos ficar só fazendo... não, porque eu vou sair pra caminhar. Exatamente. Não vai ter uma evolução e não vai conseguir carregar isso lá pra frente, né? Isso. Perfeito. A caminhada, a gente brinca muito, não, vai ficar orientando caminhadinha, né? E de fato, né, a gente não quer só caminhadinha, mas a caminhadinha, ela também tem o papel dela. Pra exercício físico, eu falo nas aulas pros alunos, eu falei, gente, vocês confundem uma coisa, com performance e qualidade de vida totalmente diferente. Pra reduzir os marcadores, resistência à insulina, você tem uma doença, uma sobrevida de cardiorrespiratória boa, uma massa muscular, você não precisa fazer nada. É só você vir na academia. É muito pouco o que você precisa, só que tem que sair da bunda do sofá e ir para a academia, entendeu? Então, a longo prazo, aqui a 5 anos, você vai ganhar muita coisa, porque você vem aqui e faz o treino básico. Bunda, faz o básico, só execute o treino, mas execute de uma forma coerente, séria, esteja presente ali naquele momento, faça o treino. Não precisa levantar superpesos, não precisa fazer tudo isso, porque a longo do prazo, isso vai dar muito resultado para você. A caminhadinha vai dar resultado para você, entendeu? Só que você tem que ter isso na sua cabeça, que é igual uma escola, você entrou na primeira série, você vai um dia se formar na faculdade, tem gente que passa, faz pós-graduação, mestrado, caramba, entendeu? Mas Você até o colegial, não precisa, mas até o colegial você tem que se formar, entendeu? E o que você tá falando envolve o princípio fundamental pra gente ter sucesso ou não, que é a constância. Exatamente. Né? Então a gente precisa fazer alguma coisa que a gente consiga reproduzir a maioria das semanas ao longo do ano, Exatamente. né? Então, é o ponto-chave. Se você não adere, você não tem constância. Se não tem constância, você não tem resultado. Isso não é só pro treino, né? Pra vida, pra Sim, qualquer pra coisa qualquer na sua vida. coisa, Você isso quer é pra chegar em algum qualquer lugar, coisa. você precisa ter constância. Sim. Eu quero ir daqui até a Alemanha andando. Você tem que dar um passo de cada vez. Sim, com certeza. Você vai dando um passo, você parar de andar, você não vai chegar. Andando não vai dar, né? Vai ter que pegar um barco, pelo menos. Sim, mas eu pode falar, andando no barco. Mas dá pra chegar nos Estados Unidos andando. Dá. Forrest Gump, vai e volta, pra lá e pra cá correndo. E você trouxe essa questão do sono, né? As necessidades de sono existem, estudo sobre isso? Homens e mulheres
a necessidade é diferente? Vamos lá. Só lá em casa é muito. Eu durmo 6 horas, dando 12. Eu preciso de sono e eu fico muito mal-humorada se eu não durmo. Uhum. A gente tem alguns estudos bem legais, né, envolvendo necessidades de sono. Eu confesso que eu nunca li nada sobre homem versus mulher, mas eu já li de pessoas, de forma geral, que isso é muito individual, né? A gente tem o que eles classificam nos estudos como os low... Eu não lembro o termo exato, mas é tipo low sleepers, né? Que são aquelas pessoas abençoadas por Deus que precisam de menos tempo de sono total para poder ter um organismo funcional e fazer as suas funções diárias, né? Então a gente tem como se fosse uma curva de Gauss, né? Do quanto as pessoas vão precisar de mais ou menos quantidade de sono. Essa média vai estar entre 7 a 9 horas. A gente diz que é mais ou menos o quanto você precisaria... Uma vez que você tá descansado, vamos supor, putz, você foi viajar, descansou, tá bem, né? Então, beleza. Amanhã você vai acordar, você vai dormir num horário legal, tipo 10, 10 e meia da noite, e você vai acordar sem despertador. Esse tempo aí, mais ou menos, esse delta, né, de tempo seria mais ou menos o quanto você precisaria no dia a dia, né? Estando descansado. Estando ok, estando minimamente, previamente descansado, né? Porque se você tá quebrado, você vai precisar de 20 horas, né? Pra se recuperar. E o problema é esse também, o sono a gente não consegue compensar. Ah, não, eu dormi mal 2, 3 noites. Ah, não, vou compensar amanhã. Não, O leite derramou, já era. Você vai precisar de uma semana, 10 dias pra conseguir tentar voltar onde você tava antes do teu início de restrição de sono, né? Então, sono é um negócio que a gente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção. Especialmente hoje que tá todo mundo ansioso, ligado nas telas. Questão de higiene do sono. Higiene do sono. Então Instagram, TikTok 24 horas antes de dormir. E a cabeça fica pilhada, Quando né? vai passar 1 hora só. Exatamente. As luzes de casa. Luz branca. Não, né? Dani, a gente não tem luz em casa. Pois é. No quarto, né? Em casa tem. Eu já sei, eu já sei andar. Se tiver aquele filme lá que você fica cego lá, não pode ver lá os caras, eu sei me virar totalmente. Então, mas de noite... Porque eu chego no banheiro, deito, troco de roupa, já sei olhar assim pra ver o cordão do short, pra não ir pra academia de manhã, a roupa ao contrário. Sei tudo, porque não tem luz, né? Nenhuma. É isso aí, Luizão tá coberto de razão. De noite é só luz amarela. No quarto, não, eu durmo de qualquer jeito, ó, o que você falou, eu acordo um pouco antes do despertador sempre, apesar de ter vários despertadores, mas pra me coordenar e não atrasar, mas eu sempre abro o olho antes do despertador. Se eu tenho algum evento para saber, isso acontece, né? Se eu não tenho nada para saber, eu vou acordar no horário normal, 7h30, 8 horas da manhã, eu desperto já. Mas quando é mais cedo, eu sempre acordo no despertador, né? E durmo em qualquer lugar. Se deixar, eu vou dormir aqui agora, enquanto vocês estão falando. Ele dorme com luz, dorme com tudo. Pode ter luz, tá pode ter barulho, pode Luizão ser um cara bem adaptado desconforto, aí, né? acorda com as costas meio zoadas, acorda, mas eu durmo tranquilamente, não tem problema com isso. Escuro, qualquer barulho eu acordo. Não, o pau tá comendo, eu nem sei o que tá acontecendo. Eu sou chato pra dormir, cara. Eu durmo com máscara de facial e tampão auricular. A Dani é assim. Eu coloco o blackout. Já Nossa não blackout lá, eu demorei pra achar, viu? Então, na janela. Cara, isso faz uma diferença na qualidade do sono. A blackout gigante. certa, que não passa nem um filete de luz. É assim. muito Tipo, bom. O Drácula tem uma dessa isso e é a muito gente. Bom. Uhum. Não, porque eu preciso mesmo. E aí, então, voltando, né? Essas necessidades de sono, então elas são variáveis de acordo de pessoa para pessoa. São altamente variáveis de acordo com o indivíduo, a rotina dele, a carga de treino, carga de trabalho, né? Então é difícil precisar O isso. importante é o cara acordar bem, assim. Não pode acordar cansado. A gente tem que pensar na média, né? E também acordar bem, às vezes a pessoa entende que acordar feliz da vida todo santo dia. Não. E não é bem isso. E não é bem isso, né? Ela tem que estar apta a conseguir fazer o que ela precisa fazer. As atividades dela. E de uma forma minimamente prazerosa, né? Nesse contexto da mulher, por exemplo, a gente pode correlacionar isso com o ciclo menstrual tranquilamente, né? Então, a gente tem que pensar mais no sono, principalmente ali na fase lútea, né? Segunda metade do ciclo, principalmente na fase lútea tardia, fase pré-menstrual e na fase menstrual, que é o comecinho do próximo ciclo, né? Porque daí, teoricamente, seria meio que a preparação para uma gestação, né? Porque na gestação você dorme bem e péssimo também. Perfeito. Você passa por todas as fases de sono. Então, olha que interessante, você me lembrou de um detalhe legal. Vi num estudo que a segunda fase do ciclo, por causa da progesterona, a mulher tem um aumento médio de temperatura de 0,5 grau Celsius. Eu viro e mexe, eu tenho um negocinho que me diz. E ele vira e mexe e fala, nossa, você está com uma temperatura mais elevada. Então, e esse 0,5 grau Celsius já é o suficiente para piorar a qualidade do sono. Então tá aí, por exemplo, uma outra dica de higiene do sono, que é controlar a temperatura do ambiente. Isso muda muito também a qualidade do sono, né? Então, como está o seu ambiente é fundamental. Frio, né? Tem que ser mais para frio.
Eu sou bem partidário do frio, né? Mas em geral os estudos falam em algo entre 19 e 21 graus ali de temperatura. É por isso que eu coloco coberta quando eu tenho frio. Perfeito. Não deixa ligar o E a ar-condicionado. temperatura corporal O homem calor do caramba. caramba. É diferente. Mano, o calor do caramba, eu durmo sem. É diferente. De cueca só, me derretendo. Não pode ligar o ar-condicionado porque faz barulho. A rapaziada é bem mais calorenta no Tem geral. uma luz no ar-condicionado do Power lá que incomoda. Tem aquela luz é embaçada. O dia que o cara inventar um ar-condicionado, não, apague a luz. Não, mas o do quarto da Luna apaga. O da Luna apaga? Da Luna apaga. Lá, vou dormir com a Luna. E eu falando de novo, né, da pulseirinha que eu uso, que faz essa análise, e eles viram e mexem, eles mandam uns estudos que eles fazem, que eles vão adicionando coisa, e eu vi um estudo falando sobre sono, que fala dessa questão de que não tanto o número de horas, mas a consistência da hora que você vai dormir, na hora que você vai acordar, de uma diferença de 20 minutos a meia hora no máximo. Isso é importante também para você ter um bom sono, não só a quantidade de horas. Se preparar para dormir. Não, é a consistência de horário. Então, por exemplo, você vai dormir 10h30 da noite, tentar horário. manter entre 10h30 e 11 horas. E acordar sempre naquele mesmo horário. A verdade é que nosso corpo lida muito bem com rotina, né? Então, o corpo gosta de previsibilidade, ele gosta de entender mais ou menos o que vai acontecer e trabalhar conforme ele gosta, né? Então, assim, é muito, muito importante, talvez seja o pilar número 1 da higiene do sono, que é ajustar o horário de acordar e de dormir. Principalmente se o cara dorme ou se a mulher dorme muito tarde da noite, começar a acordar mais cedo. Então começa a acordar mais cedo. Você sono mais cedo. Pra você conseguir puxar o teu ciclo circadiano, né? Que é basicamente o reloginho aí do teu organismo, pra mais cedo. Né? Então essa questão da consistência de horário para acordar e horário para dormir é um dos, se não o pilar mais importante envolvendo qualidade e higiene do sono, que vai impactar na profundidade e qualidade. O sono não é só horário, não é só horas de sono, mas sim qualidade, profundidade, né? A gente tem aí 4 fases distintas do sono que a gente precisa passar por elas de uma forma equilibrada. E ainda nessa questão de sono, eu tinha lembrado uma coisa aqui que eu ia falar e agora me deu branco. E acontece. Do sono. Não, era do sono mesmo ainda que eu ia trazer. Eu não tô com sono, já tomei um Red Bull. Olha lá, Luizão tá ligado. Propaganda. Olha o merchan de graça. Patrocina nós. Merchan de graça. Seria uma boa, hein? Patrocínio da Red Bull. Sem açúcar, não gosto de tomar café. Eu também, só sem açúcar, Red Bull sem açúcar, café tudo sem açúcar. A dica é, dorme bem e corta o açúcar. Exatamente. Pronto. Eu tinha lembrado, esqueci de novo. Nossa, tô ruim hoje. Mas, ó, falando em sono, uma dica legal pra galera também é respeitar o ritmo circadiano. A gente teve alguns estudos bem interessantes que mostram como a gente metaboliza energia ao longo do dia, né? É claro que isso varia, mas de uma forma geral, nós metabolizamos energia melhor durante períodos diurnos, principalmente do meio pro fim da manhã até o meio pro fim da tarde. Então, essa janela aí entre 10, 11 horas da manhã até 5 horas da tarde, ela é uma janela de excelência pra gente comer, porque a gente metaboliza muito bem a energia. E de noite, por outro lado, na verdade, nos extremos do dia, muito de manhãzinha de madrugada, e no início da noite, a gente metaboliza pior energia. Então, às vezes, você vai comer um doção, um negócio muito hipercalórico de noite, joga ali no meio. No almoço, por exemplo. No almoço, preferencialmente pré ou pós-treino, inclusive. Pós-treino maravilhoso. Ou de sobremesa do almoço. Então toma cuidado para não ficar comendo muita besteira de noite, porque isso pode prejudicar teu sono, porque você fica em um estado de alerta, porque é muita energia lá que você não consegue metabolizar, e isso vai contra um estado de relaxamento que você precisa para conseguir ter um sono profundo e de qualidade. Mas isso não quer dizer que você pode comer doce toda hora também. Não quer dizer. A idade da caverna, né? Ótimo momento. A gente ainda estamos na idade da caverna. O problema são as quantidades e como conseguir controlar, né? E só pra gente finalizar, eu lembrei agora. Você falou dessa questão de dormir mais cedo pra poder também acordar mais cedo para poder dormir mais cedo. Isso tem a ver com a questão do nosso relógio ser da época das cavernas. Quando começa a escurecer, vai mudando esse ciclo hormonal, esse ciclo circadiano e etc. A galera gosta de falar, não, eu funciono bem de noite, né? Mentira. Tem alguns estudos que falam que não existe seres humanos noturnos, vamos assim dizer, né? Que todos nós somos mais bem adaptados a gente está adaptado à rotina. Trabalhar no período diurno com a luz do sol, né? Então o que acontece é que a pessoa tem tanto tempo de hábito e comportamento de ficar dormindo tarde que ela acaba se habituando a fazer as coisas dela de noite, né?
Mas talvez essa pessoa fosse funcionar melhor se ela tivesse o relógio dela ajustado para um período diurno. Ela simplesmente, por comportamento certeza. dela... Eu funciono muito melhor de manhã. Então... À noite, me esquece. Não, é que às vezes, por exemplo, eu vou fazer os treinos, eu vou fazer alguma coisa, e à noite é um momento que você tá lá meio sozinho, assim, né? Meio quieto. E às vezes as pessoas puxam isso, né? Então. Não é a questão de ser à noite. Já estão dormindo. Ninguém enche no meu saco. Ninguém pergunta nada. eu sou time Aí você rende mais à noite, você quer fazer mais alguma coisa à noite. Do mesmo jeito também que às vezes eu vou fazer treino, meto uma música clássica, pra você, tipo, se concentrar. E às vezes as pessoas confundem isso. Se for médico, então, o cara tá acostumado, vai fazer a faculdade, o cara não vai dar plantão. Ferrou, né? Vai dar lá. Mas às vezes as pessoas só não estão isoladas ou concentradas. Perfeito. Numa posição. Perfeitamente. A aluna não fica, né? Papai, papai. Toda papai, hora, cada papai. 5 minutos é pai. O pai 5 minutos. Desafios A palavra que eu mais escuto. da maternidade e da paternidade. Pai Então, pra finalizar, um recado pra você deixar pra mulherada em relação aos treinos, em relação a tudo isso que a gente falou hoje. Show de bola, vamos lá então. Então, mulherada, acho que o mais importante é autoconhecimento, né? Então, conheçam o organismo de vocês, conheçam o ciclo menstrual, entendam como que teu organismo vai variar de capacidade de força, de potência, de endurance, né? Como que teu humor varia. E tente sincronizar, né? Esse teu ciclo natural, esse teu ciclo biológico, de uma forma que tua vida fique melhor, né? Então, você tá mais disposta, você tá vendo que você tá com mais energia, pô... É aquela hora. É aquela hora. Vai treinar mais pesado, né? Coloca um cardiozinho juntos, talvez uma segunda sessão de treino. Não tenho medo de fazer força. Não, por favor, né? Não tenham medo de fazer força. Puxem ferro, acreditem. Não é fácil ficar forte. Vocês não vão ficar super musculosas. É bem difícil essa tarefa, tá? difícil. Então, assim, mesmo você querendo atingir esse objetivo, é difícil, tá? Quem nasceu lagartixa nunca vai ser jacaré. Perfeitamente. E, claro, tomem cuidado com os excessos, né? Tanto para menos quanto para mais. Lembrem da síndrome do Rez, da baixa disponibilidade energética. Esqueçam esse papo de dieta de super restritiva, de 500 calorias, de cetogênica. Isso aí com certeza vai te trazer danos à saúde, não vai te trazer performance. Sua vida vai ficar ruim, você vai dormir mal, seu humor vai piorar. E toma cuidado. Tomem cuidado com as restrições excessivas, Sua porque... menopausa e sua TPM vão ficar pior. Exatamente. Vai ficar tudo pior, tá? Então... Mulher não nasceu pra passar fome. Exatamente. Cuidado com estratégia extremista a curto prazo e não esquece de olhar pro longo prazo e pensar na tua saúde a longo prazo. Pessoal, quem precisar também de uma assessoria, não esqueçam de procurar o Dr. Rodrigo Ruas. Instagram, doutor.rodrigo Ruas, certo? @doutor.rodrigo Ruas. Então, estamos aí, quem precisar, à Ele tem disposição. bastante informação legal, tudo. E tem também o consultório em que ele atende, como vocês viram, super atencioso. Pode trazer muito, pode agregar muito pra vida de vocês. Você não precisa ser atleta pra procurar um médico do esporte. Só de você querer qualidade de vida. Precisa querer ter saúde, né? Com certeza. Querer ter saúde, eu acho que isso... Ninguém vai falar, não quero ter saúde. Com Independente certeza. de performance ou não, mas é um cara que vai olhar com outros olhos ali. E nunca outros vai exames. falar, fica em casa sem fazer nada. Não. Uma coisa que você pode esperar do meu bate-papo é que isso não vai acontecer. Tem que procurar o cara que vai falar o que você quer ouvir. Rô, muito obrigada pela presença nesse episódio falando da mulherada. E estaremos com mais e mais. Vamos que vamos. Bora. Muito Obrigado, obrigado hein? aí. Encerra aí? Você? Ou Como? sou eu? E não esqueçam É você que a encerra. diferença Eu não. entre ganhar ou perder está neste 1 quilo. Valeu, galera. Valeu, Dani. Valeu, Luizão. Obrigado.